Então, vamos dar início aqui ao evento Palestina Livre, Solidariedade contra o Genocídio. Importante dizer que essa foi um debate, uma deliberação da nossa Assembleia Geral, então da categoria de municipários como um todo. Primeiro, queria justificar, então, algumas ausências, né? O Diogo não pode estar aqui hoje, ele está com problema de saúde. A Gabriela Tolotti também não vai poder estar presente. E a gente teve um problema com a Soraya. A Soraya está com a mãe dela internada em São Paulo, e ela tem que estar acompanhando a mãe dela. Mas o nosso companheiro Fábio Bosco, vai estar cumprindo esse papel aí, nos ajudando no debate, então, em São Paulo. Então, eu sou a Fabiana Sanguiné, sou direção aqui, faço parte da direção aqui do SIMPA, então a ideia, só explicando a noite de hoje como vai ser, né? A ideia aqui é que a gente, então, faça uma fala aqui com 10 minutos para cada debatedor, abra para o plenário para fazer 10 intervenções de 3 minutos cada e depois volte para o fechamento. Importante dizer que eu vou estar aqui compondo a mesa com a Gabriela, nossa diretora do SIMPA também, que vai estar aqui nos ajudando, fez parte da construção aqui do evento. Então, queria fazer uma breve apresentação aí dos nossos convidados, né? Eu acho que passar a palavra para o Nader, nosso companheiro, então, da Frente Palestina, e pode iniciar os trabalhos. É isso, Nader? Sim, posso. E aí, depois, a ideia é que o Fábio faça a fala dele, então, online. Só me ajuda, Marcelo, o Fabinho já está na sala, é isso? Tá. Fábio Bosco, então, militante da CSP com Lutas, do PSTU, também faz parte da Frente em Defesa da Palestina em São Paulo. A Claudinha, também nossa companheira aí da luta aqui da Frente Palestina em Porto Alegre. E aí depois a gente volta para a mesa. Vamos começar, então, com a fala do Nader. Olha o tempo para nós. Boa noite. Meu nome é Nader, eu faço parte da comunidade palestina brasileira aqui no estado e também faço parte da Frente Gaúcha. Eu gostaria de saudar cada um de vocês, saudar as lideranças partidárias aqui, saudar Fabiane e Gabriele pelo convite, pelo esforço, essa iniciativa, agradeço muito. No meu tempo, eu vou falar a respeito dos raízes históricos do conflito, para a gente ter uma ideia mais ou menos clara a respeito. No meu segundo tempo, vou falar sobre a atualidade da guerra em curso, Irã, Estados Unidos e Israel. A ideia de criar um Estado de Israel é uma ideia ocidental. Sempre foi e sempre será. O primeiro homem que pensou em construir um Israel se chama Bonaparte, onde ele um dia falou seria agradável construir Israel com a ajuda das famílias ricas sírias judaicas, tipo família Safra no Brasil. Ok? Mas, efetivamente, os primeiros intelectuais sionistas começaram a espalhar a ideia de que os judeus na Europa precisam ter um lugar. Ninguém sabe aonde esse lugar. Entre esses primeiros, um deles se chama Moses Hess, que inclusive visitou a Palestina entre 1950 e 1970, na época a Palestina sob domínio turco. Visitou a Palestina e voltou. Perguntaram para ele como está a Palestina. Ele disse: Palestina é uma mulher muito bonita, mas tem problema, ela está casada. Mais tarde, em 1997, foi Theodor Herzl, um austríaco jornalista, que reuniu as lideranças europeias judaicas para realizar o primeiro congresso sionista, onde ele afirmou que o judaísmo não basta ser apenas religião, precisa ser nacionalidade. Nesse momento ele inventou o povo judeu. Até agora o judaísmo é uma religião, sempre existiu, na Palestina e em outros lugares. Por isso, vamos começar a diferenciar entre o judaísmo e o sionismo. O sionismo é um movimento político europeu
judeu europeu que surgiu contra a perseguição, ou o que eles chamam hoje de antissemitismo europeu. Portanto, antissemitismo é um produto europeu 100%. Não é produto árabe, ou latino, ou asiático, ou africano, europeu mesmo. Eles mesmos odeiam os judeus, os europeus. Esse momento aliou com uma potência britânica com o objetivo de achar esse lugar. E começaram a procurar aonde podemos construir Israel. Podemos construir na Amazônia, no Brasil, Patagônia, na Argentina, na África Central, na Uganda. Os britânicos ofereceram Uganda, na época era colônia britânica. Finalmente, em 1912, 2 anos antes da Primeira Guerra Mundial, escolheram Palestina. Palestina fica no coração do mundo, entre os 3 continentes, mundo velho, Europa, Ásia, África. E também fica mais fácil convencer os judeus ao redor do mundo sobre esse projeto, porque de alguma forma, assim como os muçulmanos cristãos, também os judeus têm uma ligação espiritual com a Palestina, não política. Essa aliança, de um lado, o capital europeu judeu começa a ajudar os britânicos contra o Império Turco na Primeira Guerra Mundial, com o capital e financiamento contra o governo turco. Em troca, esse governo começa a trabalhar para a Promessa Balfour. A Promessa Balfour é um documento elaborado por o chanceler britânico, onde ele afirma que o governo da Sua Majestade se sente honrado em aceitar Palestina como lugar para o Estado de Israel, desde que sejam respeitados os direitos não civis, os direitos civis dos não palestinos que vivem na região. Ou seja, não reconheceram o direito político dos palestinos, apenas os direitos civis. Os palestinos foram chamados de não palestinos. Esse termo é utilizado até agora na imprensa israelense, inclusive. Nós chamamos os palestinos pelo nome de não palestinos. Em 1922, oficialmente a Grã-Bretanha ocupa a Palestina, e até 1948 começa a migração judaica, já que o projeto Israel, um projeto Israel para os judeus, começa a aumentar o número dos judeus e, ao mesmo tempo, começou o processo de limpeza étnica, demolição de casas, ataques contra as casas, contra as estradas, contra as escolas, mesquitas, igrejas, nos anos 20 e 30. Antes de construir Israel, inclusive, isso acontecendo. Até 1938 surge o plano Dalit. Dalit é uma palavra em hebraico que significa significa expulsar e matar, se voltar. E isso resultou em limpeza étnica, destruição de 532 aldeias e cidades na Palestina, para permitir os judeus europeus entrar na Palestina e construir Israel. Isso aqui mais ou menos a história de Israel, como foi criado Israel. Israel é um Estado racista, terrorista, expansionista. Israel fez guerra de 1948, 56, 67, 53, 73, 78, 82, 87, 2000, 2006, 2008, e 12, 14, 21, 26, até agora. Ao mesmo tempo, Israel tem narrativa no mundo, e aqui entre nós, de que um Estado quer a paz. Israel vive com uma guerra e morre com a paz. São palavras de David Ben-Gurion, fundador de Israel. Israel é um Estado, está na natureza dele fazer a guerra. Quando Israel não está fazendo uma guerra, está preparando para outra guerra. Sempre foi isso nos últimos 78 anos. Então, a gente está aqui para explicar para vocês o que exatamente aconteceu e por que está acontecendo isso. Por enquanto, vou ficar aqui e depois, na próxima, vou falar sobre a guerra atual. Muito obrigado. Obrigada, Nader. Então, a gente passa agora para o Fabinho, que está online, é isso? Pode colocar ele, Marcelo.
Eu não consigo ver o Fabinho daqui. Pode iniciar, Fabinho. Bom, em primeiro lugar, queria Fábio. agradecer o convite para estar aqui com vocês, para conversar sobre esse tema tão importante como é a questão palestina. Infelizmente, a situação que nós temos na Palestina hoje é uma situação muito difícil, porque o genocídio continua na faixa de Gaza. 2 milhões de palestinos estão confinados a 1/3 do seu território, sitiados por terra, mar e ar, com ingresso de ajuda humanitária impedido, de forma a caracterizar que o Estado de Israel hoje utiliza a fome e as doenças como armas de guerra. E nas outras partes da Palestina, na Cisjordânia, em Al-Quds, Jerusalém, existe um processo avançado de limpeza étnica, e os palestinos que estão nos territórios de 1948, eles também são vítimas de uma situação de apartheid. E, além disso, metade de todo o povo palestino vive na diáspora e está impedido de voltar ao seu país. Então, essa situação muito difícil, que a gente pode ver, são alguns elementos na realidade que podem ajudar a transformar essa situação. O primeiro deles é o fracasso da agressão estadunidense e israelense contra o Irã. Esse fracasso ele vai levar a um enfraquecimento do Estado de Israel. Isso já ajudou a resistência libanesa e o povo libanês. Infelizmente, a Palestina não faz parte dos acordos do memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã, mas, de qualquer forma, o enfraquecimento do Estado de Israel, mais cedo ou mais tarde, vai se refletir de forma favorável ao povo palestino. Um outro dado da realidade muito importante é que o genocídio que Israel cometeu e segue cometendo contra o povo palestino acabou levando a uma perda da legitimidade do Estado de Israel perante os olhos dos povos de todo o mundo. Ou seja, Israel perdeu a luta por corações e mentes em todo o mundo. E isso vai se refletindo de várias formas. Uma delas, bem recente, foi a votação, as primárias dentro do Partido Democrata em 3 distritos de Nova York, em que candidatos pró-Israel perderam para candidatos que são simpáticos à Palestina, dentro de Nova York, que é uma cidade muito simbólica para essa questão. E também, muito interessante, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o Partido Trabalhista, sob seu comando, o Partido Trabalhista perdeu as últimas eleições, e um dos motivos que frequentemente eram citados por todos aqueles que deixaram de votar no Partido Trabalhista estava justamente o tratamento que foi dado aos palestinos por parte do governo britânico, ou seja, um alinhamento total, um acobertamento total de todos os crimes israelenses cometidos contra o povo palestino. Agora, é necessário, companheiras e companheiros, a gente aproveitar esse momento para ampliar a solidariedade à Palestina. Então, queria dizer para vocês que me dá muita alegria o fato de ver um sindicato, sim, organizando uma atividade para discutir a questão palestina, porque a gente tem que chegar à classe trabalhadora, a gente tem que chegar à juventude, porque são esses os verdadeiros aliados da causa palestina. Então, cada evento desse, que seja grande, que seja pequeno, ele é essencial, ele é estratégico na nossa luta para libertar a Palestina do rio ao mar. Há uma outra tarefa muito importante que tem a ver com a defesa das vozes palestinas que estão sendo atacadas pelos sionistas em todo o mundo. Em todo o mundo, ativistas pró-Palestina estão sendo perseguidos. E aqui no Brasil, a gente tem uma ofensiva que está caracterizada pelo projeto de lei da Tabata Amaral, um projeto de lei que tem como objetivo silenciar todas as vozes pró-Palestina, que tem como objetivo caracterizar qualquer crítica ao Estado de Israel como crime de racismo. E nós não podemos deixar esse PL passar. E a Tabata Amaral,
que tem essa imagem de boa moça, de progressista. Na verdade, ela, nesse momento, ela é um dos principais agentes dessa política do sionismo aqui no Brasil. Além disso, tem companheiros nossos que estão sendo levados aos tribunais por conta do seu posicionamento a favor da Palestina. Então, a gente teve o caso reiterado do jornalista Breno Altman. Nós temos o caso do companheiro Zé Maria de Almeida, do PSTU. Nós temos o caso do Genuíno, que é o ex-presidente do PT. Ou seja, esse esforço por parte do lobby sionista, das organizações sionistas aqui no Brasil, para silenciar as vozes, tem que ter um trabalho de contraposição de nossa parte. Queria dizer para vocês que no caso do Zé Maria, o que acontece? Ele fez um discurso, uma manifestação para a Palestina na Avenida Paulista, em novembro de 2023, e nesse discurso ele defendeu o direito do povo palestino a resistir, defendeu a ação da resistência palestina liderada pelo Hamas, efetuada no dia 7 de outubro, como um direito inalienável de um povo oprimido de resistir à ocupação. E ele também defendeu a sua visão de que só vai existir paz no Oriente Médio com o fim do Estado de Israel. Esse Estado que foi muito bem descrito pelo companheiro que me antecedeu, que é um Estado racista, um Estado colonialista, um Estado com o qual nunca haverá paz com os árabes, que são os povos nativos da região. Então, no nosso movimento para a Palestina, existe uma pluralidade de opiniões. Agora, o que nós queremos é ter o direito de defender, de expressar essas opiniões com liberdade e não ser cerceado por uma ação do Estado brasileiro que busca silenciar essas vozes. Então, queria fazer um chamado a todas e todos aqui a se incorporar nessa defesa do direito dos ativistas pró-Palestina de fazerem o seu trabalho, que é defender a Palestina. Por fim, para concluir, queria dizer para vocês que é muito importante a gente discutir a posição do Brasil perante a questão palestina. Infelizmente, o Brasil tem uma dívida histórica com a Palestina. O Brasil participou ativamente desta ação criminosa que a ONU fez em 1947, de partilhar a Palestina sem qualquer consulta aos seus povos nativos, sem qualquer consulta. E essa sessão foi presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha era um americanófilo, era um admirador dos Estados Unidos e comandou a sessão de tal forma a possibilitar a partilha da Palestina. E foi a partilha da Palestina que foi o sinal de partida para a ofensiva que as milícias sionistas promoveram para expulsar 800 mil palestinos, destruir mais de 500 aldeias palestinas, assassinar mais de 10 mil palestinos e no que se configurou, no que os palestinos chamam da Nakba, né? A catástrofe palestina com a formação do Estado de Israel em base a toda essa série de atrocidades. Então o Brasil tem essa dívida histórica e nós precisamos, nesse momento histórico, corrigir essa dívida. E a correção dessa dívida implica necessariamente no Estado brasileiro fazer o que exige o direito internacional, que é fazer tudo o que existe ao seu alcance para impedir a continuidade do genocídio. E isso implica necessariamente na ruptura de relações comerciais, relações militares, relações econômicas, relações diplomáticas com o Estado de Israel. E essa obrigação não é apenas do governo federal, do presidente Lula, mas também de cada governo estadual, de cada prefeitura, pois tem vários convênios e acordos com instituições israelenses. Então, fortalecer a grande campanha internacional de BDS, de boicote, desinvestimento e sanções contra o Estado de Israel, também é uma forma muito importante, muito eficiente de aumentar o isolamento do Estado de Israel e, dessa forma, abrir o caminho para que o povo palestino possa libertar a Palestina do rio ao mar. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui
conversando com vocês e vamos seguir juntos nessa luta. Obrigada, Fabinho. É importante lembrar, então, que esse evento ele vai ficar no canal do YouTube do Simpa, e nós temos algumas pessoas que estão acompanhando online também. Então, por isso, inclusive, que a gente não está numa roda de conversa, porque seria mais difícil para passar no canal. E aí eu passo agora para a Claudinha. Acho que a gente está bem de tempo, inclusive eu estou dizendo aqui para o pessoal da mesa que, se for necessário passar um pouquinho aí do tempo, não tem problema, né? A gente estava preocupada com o tempo em função do frio, mas acho que estamos indo bem. Claudinha. Boa noite a todos e todas. É uma satisfação muito grande estar fazendo essa fala dentro de um sindicato. É muito importante isso, inclusive que se continue, né, fazendo atividades para falar da questão internacional, mas para falar da Palestina também, e para que a gente tenha um envolvimento maior do sindicato mesmo. Então, eu sempre faço isso, eu sou ativista do BDS Brasil. Então, uma das coisas que eu solicito para os sindicatos é assumirem para si a tarefa de entrarem para o BDS. Assumir isso formalmente, o sindicato fazer isso, né? Se for necessário, chamar uma assembleia para definir que, quando estiver fazendo isso, vai estar escolhendo boicotar aqueles produtos das empresas que estão ajudando no apartheid, no genocídio da Palestina, desinvestir, inclusive, dos fundos de pensão, né, daquelas ações que são dessas empresas, né, e cobrar sanções. No caso, um sindicato dos municipários cobraria essas sanções do seu prefeito, por exemplo, e da sua Câmara de Vereadores, né? Aí falar sobre, eu falo mais dessa questão do movimento, da mobilização internacional em relação à pauta da Palestina, e já foi citado aqui, tanto na fala do Nader como na fala do Fabinho, né? A gente tem um regime de apartheid e um genocídio que ele é de longa data, né? E durante esses mais de 70 anos, esse genocídio e a limpeza étnica e o apartheid não teriam sido possíveis sem a cumplicidade internacional. Então, para que eles ocorressem, foi necessário o apoio econômico, né, o apoio, inclusive, com armas, com um apoio bélico, que nesse momento está acontecendo ainda, né, de vários estados. E aí, então, em cima disso, que a gente exige, né, do nosso governo brasileiro, e é importante a gente saber que não é algo que a gente vai largar numa nota, é algo que é necessário que todos nós façamos em conjunto, cobrar dos nossos governantes, cobrar dos nossos deputados federais, seja mandando e-mails de várias formas, mas que a gente rompa todas essas relações. E o governo brasileiro tem um histórico longo mesmo, né? Estava em plena Nakba quando o governo brasileiro firmou o primeiro acordo com Israel, em 1949. Então, o envolvimento do Brasil, ele é de longa data, né? Mas é importante que a gente se dê conta disso e se dê conta de como fazer também para interromper isso, porque a nossa ação, a ação de cada um de nós, ela tem muita importância, ela é muito necessária. E agora, o que a gente pede, né, é que nos ajudem a fazer isso. A gente está cobrando com muito mais intensidade desde 2023, inclusive. A gente faz isso já há mais de 10 anos, mas a partir de 2023 a gente vem fazendo isso com uma intensidade maior. Que, por exemplo, o governo brasileiro rompa o acordo de livre comércio, né? Que é uma das coisas que tem sido justificada, por exemplo, em tribunais internacionais, para condenar as pessoas que defendem a Palestina ou que defendem o boicote, né? Justificado dessa forma. Isso está vigente, então não se pode fazer. Então, a gente pede isso,
que se rompa o acordo de livre comércio, e todos os acordos de segurança são fundamentais, que são ali que estão as tecnologias e as armas, né? O maior financiamento para essa parte belicosa do Estado de Israel. Então, romper esses acordos de segurança é importante. E a gente tem, nesse sentido, um acordo recente com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, que em julho de 2025 firmou um novo acordo com a El Sistemas, uma empresa, uma subsidiária da Elbit Systems, né? Uma empresa militar, é a maior empresa militar, a maior fornecedora de armas para o exército israelense. E essa subsidiária ela está estabelecida em Porto Alegre. Ela estar em Porto Alegre já é um comprometimento para o nosso Estado, porque não poderia, né? Porque isso significa que o nosso Estado está facilitando o genocídio e o apartheid, porque tem uma empresa aqui em Porto Alegre, né? Uma empresa militar israelense em Porto Alegre. E o governo do Estado do Rio Grande do Sul, então, firmou um novo acordo que envolve 6 secretarias do Estado. Então, é um envolvimento muito mais aprofundado do que só a área de segurança, né, com essa empresa militar israelense, e em pleno genocídio da forma que vocês estão vendo. Então, a gente fez uma campanha recente, se vocês não ficaram sabendo, a gente fez uma campanha recente contra esse acordo, que algumas pessoas que são bem conhecidas, como a deputada Fernanda Melchiona, por exemplo, assinaram essa campanha, mas que a gente está enviando todos os dias e-mails para o governo do Estado pedindo para que ele rompa esse acordo. E a gente pede essa colaboração de vocês. Se vocês puderem fazer isso, é só entrar na página, vai ter um linkzinho lá em cima na nossa página da frente, né? E vocês podem pegar o modelo e enviar esse modelo também todo dia. Se vocês puderem fazer isso, nos ajuda. Se puderem divulgar essa informação de que é importante todo mundo fazer essa pressão, a gente faz. E quando a gente tiver novamente voltar, porque a gente vai voltar com certeza para frente do Palácio várias vezes, a gente vai comunicar isso publicamente e vai convocar vocês para estarem juntos. Então, isso eu acho que é importante que a gente faça. E aí, sobre isso, é importante a gente dizer que fazemos isso respaldados na legislação internacional, né, cumprindo a Convenção contra o Genocídio e a Convenção de Combate ao Racismo e ao Apartheid, né? E esse tipo de campanha já foi feito no passado, inclusive a presidência do Brasil decretou o embargo militar e uma série de medidas contra o apartheid da África do Sul. Então, é possível, e é isso que a gente está cobrando do nosso governo que seja feito. Né? A gente precisa ampliar, claro, isso com mais pessoas se juntando na campanha com a gente, mas esse é o caminho. E isso tem dado resultados na Europa, porque, por exemplo, na Itália, milhares têm ido para as ruas, na Europa inteira, milhares de pessoas têm ido para as ruas, mas eu vou dar um exemplo da Itália, que é um exemplo que foi muito positivo, né, porque teve a greve nos portos, e aquilo acabou resultando numa decisão do governo italiano de barrar a saída de todos os navios que carregavam armas ou equipamentos militares ou de duplo uso, como metal, por exemplo. Todos esses navios que têm a destinação de Israel estão sendo barrados, né, e estão sendo trancados ali. Então, esse material, esse subsídio, não está chegando até o Estado de Israel, e isso faz com que a gente consiga ir diminuindo a intensidade do genocídio sobre os palestinos. Então, a gente precisa intensificar isso por uma necessidade de sobrevivência do povo palestino, que está numa situação muito difícil, principalmente em Gaza, mas também na Cisjordânia, que hoje, não sei se vocês acompanharam isso, mas teve invasões em várias cidades ali do exército, e centenas de palestinos foram arrastados para as prisões israelenses, né?
e a gente sabe em que situação eles ficam nessas prisões, que é a situação de tortura, uma série de coisas. Então, eu vou encerrar, porque depois tem mais uma parte que eu vou fazer. Agradeço vocês pela atenção aí. Obrigada, Claudinha. Acho que a gente pode ajustar, inclusive, o tempo, né, gente, para ouvir mais, inclusive, a gente debater mais entre nós. Então, assim, estamos abertos agora para a inscrição do plenário. Quem tiver disposição de vir aqui, enfim, pode se inscrever com a Gabriela. Eu acho que esse microfone... Vou trocar aqui. Estão me ouvindo? Eu acho que esse microfone não está legal. Aqui o colega. E aí, depois, no encerramento, quando voltar para a mesa, eu acho que a gente pode fazer em 10 minutos para cada. Eu acho que sim, né? Porque a gente está bem de tempo. Mais algum inscrito? Senão, a gente já vai passar para a intervenção. Boa noite a todos e todas, especialmente aos que integram a mesa. Eu queria compartilhar uma memória. Faz muito tempo que acompanho e apoio a resistência e a luta do bravo povo palestino. Eu recordo, Nader, em 1987, que era uma triste marca, registro, os 5 anos do massacre do campo de refugiados de Sabra e Shatila. E recordo que a gente, naquela ocasião, muito horrorizados com o que havia ocorrido, muito tristes e abatidos, os camaradas, os companheiros do movimento, a gente sempre olhava e dizia: nada pode ser mais criminoso, nada pode ser mais bárbaro do que aconteceu aqui, nesse campo de refugiados, com o apoio e a logística do Estado terrorista de Israel, das suas forças de segurança. E agora a gente, menos de 4 décadas depois, tivemos Gaza, mais de 70 mil mortos, nada. Muito mais, porque tem corpos que não vão aparecer. Não vão aparecer. Diante de uma omissão, de uma cumplicidade planetária. Muito pior, cada vez pior. E isso não pode continuar ocorrendo. A gente precisa fazer esse enfrentamento. A gente precisa denunciar, a gente precisa combater, a gente precisa derrotar o sionismo, que nunca foi judaísmo, que é outra mentira, que é outra fraude desse lobby sionista. Nós temos que denunciá-los e combatê-los em todas as frentes, economicamente, politicamente e militarmente. O direito à autodefesa do povo palestino, de resistir, de não se dobrar. Isso é muito importante. E o que o Nader coloca, eu não vou me estender mais, é fundamental, que é o contexto histórico. Porque até hoje a versão mentirosa é de que a Palestina era um deserto. A Palestina era uma terra sem dono, esperando por um povo sem terra. E lá estavam os palestinos. E os palestinos recepcionaram os primeiros colonos de braços abertos, porque não imaginavam que seriam roubados, não imaginaram que seriam expulsos, que teriam suas terras, as suas casas, os seus comércios tomados. Então esse grande lobby, essa grande mentira, tudo isso tem que ser combatido através da informação, através da mobilização, através da solidariedade internacional. Então, meus queridos e queridas, a Palestina existe, a Palestina resiste e a Palestina vencerá. Obrigado. Eu estou inscrita, gente, mas tranquilo, se alguém quiser falar antes, está aberta as inscrições, tá? Tu controla o meu tempo? Acho importante, sim, primeiro demarcar que o caráter do que acontece, do que aconteceu, enfim, com o Estado de Israel, que foi, né, a invenção do Estado de Israel. Primeiro dizer que o que acontece é de um caráter
um Estado colonial, né? Uma política colonialista, a serviço de interesses imperialistas, a serviços de interesses do capital, né? Isso para nós tem que estar muito nítido, né? Para entender o que acontece lá, né? E dizer que o que acontece de repressão e de ataque à população, ao povo palestino, ele precisa ser um tema que todos nós tomemos para nós. É um tema da classe trabalhadora no mundo inteiro. É o tema dos nossos tempos, né? O genocídio lá, se avança, avançará sobre todos nós. A Palestina é a grande experiência do capitalismo na atualidade. O que é testado nos corpos do povo palestino, na sua maioria mulheres e crianças hoje, é explorado, é importado, exportado para todo o mundo. É usada essa tecnologia e esse avanço militar, não só na Palestina, contra os palestinos, né? Não é só um interesse de ocupação territorial, é um interesse do capitalismo de experienciar para exportar para o mundo inteiro. É exportado para os morros do Rio de Janeiro, é exportado para todos os lugares do mundo para reprimir a classe trabalhadora. Desde 2023, então, avança toda uma política de repressão à solidariedade internacional. A gente vê no mundo inteiro, no início do nosso evento, ficou passando ali, né, várias manifestações no mundo, e a gente entende que avançou a solidariedade à Palestina. Essa fala que a Claudinha traz de que isso precisa avançar para exigências e cobranças aos nossos governos, ela é importantíssima, porque também, assim como avança a solidariedade contra o genocídio, também avança a campanha sionista contra os ativistas em defesa da Palestina no mundo inteiro. Esse evento aqui, ele foi discutido a partir de um acordo da SMED com uma ONG sionista para dar capacitação para os professores no município. Eles precisam mudar a narrativa, eles precisam implementar a repressão contra todos aqueles que se levantam em solidariedade à Palestina, para que eles possam justificar a matança que eles fazem. O Holocausto, o terror, a barbaridade que aconteceu nos corpos do povo judeu no Holocausto judaico não pode servir de justificativa para o Holocausto palestino. Avança a campanha do sionismo no Brasil, são primeiro uma campanha para legislar nas câmaras de vereadores, nas câmaras de deputados, onde eles puderem, para igualar antisionismo a antissemitismo, como se fosse um crime de racismo, mas também avança os acordos do governo brasileiro, que diz respeito à cooperação, eles chamam de cooperação, né, militar, diplomática e econômica. E isso precisa ser denunciado. Não é possível que a gente esteja financiando o assassinato, o genocídio de crianças e mulheres na Palestina. E é o que hoje tem acontecido, porque não adianta a esquerda falar bonito para a população e ter um discurso progressista, mas na prática continuar financiando com os nossos impostos, com a nossa produção, todo o genocídio que acontece lá. E aí, para encerrar, acho que a gente precisa avançar, sim, em solidariedade, e a gente não pode dar nenhum passo atrás. Convido a todas e todas para assinar ali o abaixo-assinado do Zé Maria, que está sendo acusado por crime de racismo, foi condenado a 2 anos de prisão. É claro que isso ainda está em andamento, mas não é só o Zé Maria. Não é só o Breno Altman, não é só o Genuíno. Se isso avança, se o PL da Tabata avança, vai avançar sobre todos os lutadores. O cerceamento, a repressão, a prisão dos ativistas que acontece no mundo inteiro, vai avançar também. E por isso que esse tema é tão importante para todos nós. Encerro. Então, agora nós vamos... Tem a inscrição aqui do Laudenir, por favor. Boa noite, companheiros. Boa noite mesmo. O que vocês falaram foi bárbaro, inclusive o que o nosso companheiro aqui falou, que cai de luva o que está acontecendo no Brasil. Eu não vou muito me reportar o que vocês colocaram, porque é público e notório que está aparecendo o genocídio, a matança, inclusive na própria
a Cisjordânia, tenho acompanhado também o que os colonos judeus estão fazendo lá, enfim. Eu vou me reportar mais ao Brasil aqui, que nós achamos que não há uma incidência da Mossad do Israel aqui no Brasil. Se nós pegarmos a história do Brasil, nós vamos ver que lá em 1970, a Mossad matou um general britânico, um tenente brasileiro que estava responsável pela questão nuclear aqui no Brasil. O nome do tenente é José Alberto Amarante, morto pela Mossad em 1970, gente. Quando o Brasil, na época militar, começou a discutir com a Alemanha a questão nuclear aqui no Brasil. A Mossad aqui veio e matou ele. E tem várias histórias que estão ocorrendo aqui com a questão de Israel através do braço inteligente que é a Mossad que está ocorrendo. Agora mesmo, eu acompanhei, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido, a questão na eleição da Colômbia. Existe suspeita grandíssima que a Mossad estava lá e ajudou o Império Americano a derrotar eu não me lembro, o nome lá do senador que estava concorrendo pela esquerda no coisa. E nós temos que saber também que a própria Mossad matou Yasser Arafat em 2004. Foi lá, matou. Nós temos, e aí eu concordo com a companheira ali quando ela fala que a esquerda, né, que a nossa esquerda aqui, muitos de nós apoiamos, desculpa, eu não apoio, né, mas muitos de nós apoiamos o que a Mossad está fazendo, o que os Estados Unidos está fazendo. Não tem nenhuma cultura política, nenhuma visão política que pode estar ocorrendo e que vai ocorrer aqui no Brasil. Isso é importante, nós começarmos já a nos ater a ver como nós vamos fazer esse embate, como nós vamos nos autoproteger desse braço inteligente, esse braço genocida da Mossad e de Israel e dos Estados Unidos, que isso me importa muito. Não importa também tudo que está acontecendo no mundo. E eu vou, depois da minha fala, dar uma salva de palma ao povo iraniano que fez com unhas há mais de 40 anos se armando para ir contra o Império Americano e contra esse Império do Mal que é Israel. Nós temos também que se preocupar com essa questão nossa aqui. Porque o que está acontecendo aí no mundo, o que está acontecendo na nossa fronteira aqui, sim, tem a mão desses dois países aí. Então, encerro aqui minha fala. Eu acho que é importante o que foi tirado na Assembleia. Isso mostra o caráter nós trabalhadores, estamos unidos com o sofrimento mundial, não só da questão de Israel, mas da questão de Cuba, da questão da Venezuela, assim por diante. Eu acho que a luta trabalhadora, só assim nós conseguiremos avançar e largar esses decrépitos. Acho que falei uma coisa errada. Entende? Então tá. Obrigado, tchau para vocês. Vamos à luta, companheiro. E tem a questão também, aquela explosão que teve lá no Maranhão, tem mão sim deles também, com certeza. Obrigada. Só deixa eu falar um pouquinho, Gabriela, antes de tu passar, porque eu acabei não falando, as obras que estão aqui expostas, que são lindíssimas, são de uma colega do município, que está ali sentada. Muito obrigada pela essa parceria, por trazer para a gente. A Isabela, a brilhantar nosso evento, e a gente também tem algumas produções ali de companheiras ativistas em defesa da causa também. Se alguém quiser se apropriar, pode passar ali e conversar com a companheira. Alguém mais gostaria de fazer uma fala? Por favor, Regiane. Boa noite, companheiras e companheiros. Quero saudar aqui a todos os municipários e municipárias que se fazem presente nesse debate, a Gabriela, nosso companheiro Nader, esse grande companheiro aí que constrói junto com todos nós a Frente Gaúcha Palestina, a Claudinha também, que constrói a Frente Palestina, o nosso companheiro Fabinho, que é responsável pela questão internacional e que muito nos representa nas lutas internacionais,
como nós vivemos na Palestina, e saudar a Fabiana, nossa companheira. Em nome da Fabiana, eu quero saudar a toda a direção do SIMPA, né, que, de forma correta, né, um sindicato que precisa lutar pela campanha salarial, pelas questões econômicas da categoria, mas tem esse olhar, né, para as necessidades do mundo, com a política internacional que nós entendemos tão importante como esse debate da Palestina. Eu acho que nós temos muitas lutas em defesa do povo palestino. E eu acho que nós fomos vitoriosos na nossa luta, porque nós ganhamos o apoio da população. Hoje, se a gente for fazer uma enquete, a maioria da população é contra Israel e é em defesa do povo palestino. E as pessoas não chegaram à conclusão sozinhas, elas chegaram a essa conclusão porque teve luta, porque teve a Frente Palestina organizando essa luta, porque teve sindicatos organizando essa luta, porque nós fomos para as ruas dizer o que estava acontecendo na Palestina. E nós não estamos falando da Palestina como uma guerra. O que nós estamos falando é de um genocídio que acontece na Palestina, orquestrado e dominado pelo imperialismo, que dá todas as condições para Israel fazer o que está fazendo na Palestina. Nós estamos falando de um projeto de colonização, e esse projeto de colonização para roubar as riquezas dos países, e a gente pode ver, com toda a luta que nós fizemos, o imperialismo continua Regiane, organizando... por favor, está dando uma falhada na transmissão. O imperialismo continua tentando fazer dos países o quintal dos Estados Unidos, né? Atacando os países da América Latina, mostrando aí a sua atitude assassina, sua política assassina contra os povos. E nós aqui, vejo, nós temos um número muito expressivo de mulheres. Sempre que há guerra ou que há crise, as mulheres são as que mais sofrem, né? Vocês sabem que nós, mulheres, seja nas crises, seja nas guerras, nós somos as que mais sofremos, porque a cultura do estupro na guerra está colocado ainda, além de todo o sofrimento, ainda está colocado esse tema para as mulheres. Então, quero dizer aqui que o debate que nós estamos fazendo, ele tem que continuar acontecendo, a luta que nós fazemos, ela tem que continuar acontecendo, e que cada vez mais a organização da classe trabalhadora, ela precisa tomar para si essa tarefa. E tomar para si essa tarefa, nós não vamos conseguir tomar para nós essa tarefa se nós não tivermos independência dos governos e dos patrões. Porque, vejam, aqui foi falado de que o Brasil continua mantendo relações diplomáticas, comerciais e militares com Israel. E se nós não cobrarmos do governo brasileiro, se nós não cobrarmos do Lula a ruptura com Israel, o Brasil vai seguir com as mãos sujas de sangue por conta desta política que não rompe com Israel, um Estado assassino, e que quer cada vez mais se apoderar das terras palestinas e matar o povo palestino. Então, eu acho que essa luta é muito importante para nós, acho que nós temos que estar juntos fazendo isso, parabenizar mais uma vez o SIMPA, dizer da importância desse debate, e vamos estar juntos na luta, aí, junto com a Frente Gaúcha Palestina, porque é ela que tem feito o chamado, e o chamado correto, para a gente não se enganar. Não existe dois estados, porque nós não reconhecemos Israel, não é uma guerra, é um genocídio, e não tem ruptura do Brasil em relação a isso. Hoje foi aprovado lá no Rio de Janeiro, inclusive com votos de setores da esquerda, foi aprovado no Rio de Janeiro que sionismo é crime. Vejam, né? Antissemitismo é crime, desculpa, me enganei aqui. Antissemitismo é crime. Vejam como ainda existe, né? Como ainda existe setores que ainda estão trabalhando nesse sentido da opressão contra o povo palestino.
E o exemplo disso é o Zé Maria, e termino falando sobre isso. O Zé Maria não disse nada além do que nós dizemos todos os dias, que Israel é um Estado assassino, que é genocida, e que nós precisamos destruir com Israel para defender o povo palestino. Então, o Zé Maria hoje ele está criminalizado, né? Foi condenado a 2 anos de prisão, existe um processo correndo, e isto não é o Zé Maria. Isso é para todos nós, porque se o Zé Maria vai ser condenado, isso significa tirar a voz daqueles que lutam contra Israel e que lutam na defesa do povo palestino. Zé Maria é só o começo, né, do que eles podem fazer com todos nós que vamos continuar lutando contra Israel e defesa do povo palestino. Muito obrigada. Por favor, o Adão. Boa noite, companheiros e companheiras. Talvez muitos não me conheçam aqui. Eu sou Adão, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Trabalho lá como funcionário da manutenção. Também sou militante do PSTU. Acho que não podemos deixar de comentar aqui a situação em que o imperialismo e as grandes potências estão vivendo hoje. Os ataques que os Estados Unidos fez ao Irã, os ataques que Israel está fazendo ao Líbano, caiu por água, porque semana passada foi assinado um memorando para um acordo entre Estados Unidos e Irã, cessando fogo durante 60 dias, acabando com agora esqueci. Desculpa, me fugiu a memória. Mas todo o processo de negociação que está tendo com os Estados Unidos e Irã é um processo em que a crise que aconteceu lá, a crise que está tendo no Oriente Médio e a situação do Irã em se defender militarmente, em mais a situação interna dos Estados Unidos, com divisões políticas, e o momento em que a guerra está sendo vista como algo negativo, faz com que os Estados Unidos não consiga atingir o seu objetivo, que era enfraquecer o regime iraniano e até derrubá-lo. Nessa situação, ela só vem a ajudar desculpa, estou... Então, o que eu quero dizer é que está havendo uma derrota no sentido dos Estados Unidos lá no Oriente Médio, e mostrar que essas potências não são invencíveis, são potências que podem ser derrotadas, como estão sendo, e como já foi em alguns momentos na história. Então, o que precisamos fazer é reforçar essa luta, é reforçar a luta dos trabalhadores, reforçar a luta do povo palestino, continuar com as campanhas internacionais, para que a gente consiga realmente mostrar para os Estados Unidos quem é que manda no mundo, que é os trabalhadores, não tem outra situação. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de fazer a fala? Ou a gente pode passar agora para o próximo bloco? Isso? Por favor. O Jorge. Jorge. Boa noite. Não, a minha dúvida é a seguinte: esse processo da Palestina lá já tem a ver, desde aquela época dos anos 60, com o canal de Suez e com aquele cara do Tapão, que é o Moshe Dayan, né? Entre Israel, nesse processo de domínio. É mais ou menos isso, né?
que aquele cara era um general do exército de Israel, né, parece, né? É isso, que ele recebia apoio da Inglaterra, isso, para atacar o povo palestino, que naquela época, na América do Sul, era uma época de grande repressão dos governos militares, né? Naquela época que... Então não se tinha muita informação, muito conhecimento, porque o governo aqui não deixava passar isso aí, né? Até a minha falecida mãe era fã daquele sujeito lá. Eu era garoto, eu me lembro, esse cara não vale nada, isso é um baita de um bandido. Quer dizer, a gente não tinha noção, né? E nas escolas também não se ensinava esse debate aí, né? Então eu quero saber o seguinte, o povo palestino, lá, o povo em si, eles não têm um mecanismo de defesa própria? Seria um grupo, uma resistência militar assim, para evitar esses ataques? No caso lá no Líbano, na Síria, aquela região ali, né, que tem essa guerra tremenda aí, né? Então a minha dúvida é essa, não sei se eu expliquei bem, mas essa é a minha dúvida, né? E cobrar também aqui os parlamentares do PT, que está na vitrine, né? Pessoal, vocês aí, uma ação mais enérgica, mais forte, e esse rompimento mesmo com o Lula, né? Que se posicione, não pelo fato de relação comercial, porque se eu tenho relação comercial com alguém, eu posso comprar arma e vender, mas não ter essa ficar de lado, não ter uma posição política frente a essa questão palestina, de genocídio, né? Isso aí, né? Então, eu não sei se eu me expliquei direitinho, mas mais ou menos a minha dúvida é essa, né? E quanto a essa questão do José Maria aí, eu penso o seguinte, vou repetir para os colegas aqui, acredito eu que se com o passar do tempo, antes, né? Porque a gente quando vai construir uma casa precisa de quê? De material? Não, precisa do terreno, né? Se ele fosse um parlamentar ou um senador, eles não faziam isso aí, né? Então é só isso, tá? Obrigado. Muito obrigada. Vamos passar então agora para o segundo bloco, vamos dizer assim. Foram 6 falas, né? Mas alguém quer falar, gente? Senão a gente passa para o encerramento. Está aberto, sintam-se à vontade. Percam a vergonha. É isso? Vamos passar para o encerramento, então. Acho que a gente tem aí um tempo legal. Acho que dá para ser um tempo de 10 minutos para cada um, pode ser. E aí começamos pela Claudinha e seguimos na ordem, então, inversa ali do início da apresentação, certo? Então, eu vou fazer algumas colocações por conta das falas, assim, né, que me ocorreram, assim. Primeiro, que sim, para confirmar, né, que na verdade o Estado de Israel é um braço armado do imperialismo, né, naquela região. Segundo, para dizer que não é um Estado, na verdade não é um Estado formal, não existe isso, é uma ocupação militar constante. E por ser uma ocupação militar, né, é uma ocupação militar em que o exército ele toma conta de todo um território, né, e vai expandindo, criando áreas militares, e quando cria essas áreas militares, destrói o que tem ali e constrói uma casa estilo europeu, um shopping, inclusive em cima de cemitérios, né? Tem um cemitério palestino que foi construído um shopping em cima. Então é isso que eles fazem, eles apagam, literalmente é uma limpeza étnica, uma limpeza de tudo que tem. Porque, na verdade, eu acho até que a limpeza étnica é uma expressão que também não contempla. Porque eles destroem tudo, eles destroem a vida, eles destroem o histórico, né? Tentam destruir a memória, apagar tudo, destruir as escolas, as universidades, tudo que tem, e principalmente os lugares culturais, né, que a gente vê acontecendo agora no Líbano, né? Os monumentos históricos são os primeiros a ser bombardeados, junto com as escolas, né, das crianças, e os hospitais, os monumentos históricos, que é uma prática, é um genocídio, porque tu tá literalmente apagando o futuro dessas pessoas ali. É por isso que a escolha na hora do bombardeio é essa. Eles apagam o futuro
daquela etnia. E é isso que eles estão fazendo agora no Líbano, não tenham dúvida disso. Eles destruíram as pontes, né, no rio Litani, e estão ocupando aquele sul do Líbano todo, porque ali tem uma fonte de gás natural, assim como tem uma fonte de gás natural na Palestina. A gente tem que falar por que eles estão se movendo assim. E quem está explorando esse gás e ganhando dinheiro com esse gás. E aí vem a nossa campanha, né, de boicote, desinvestimentos e sanções. É em cima disso. Tem empresas que lucram com o genocídio, com a limpeza étnica, né? E elas não respondem por isso, de forma alguma. E nós estamos dizendo, vamos fazer essas empresas responderem, né? Que elas têm um prejuízo econômico por estarem fazendo isso, porque nós vamos escolher não adquirir essas empresas, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai se conscientizando do que é. E é um laboratório. A Palestina é um laboratório de exportação para o mundo todo. Então, o bloqueio que ocorreu inicialmente em Gaza e não começou em 2023, também não começou em 2020, começou bem antes. Esse bloqueio, ele está sendo exercido sobre Cuba. E da forma que ele foi feito, de uma forma mais intensificada, de 2005 para cá em Gaza, agora está sendo feito aqui na América Latina. E esse projeto, a gente tem que derrotar o sionismo, como várias falas disseram. Sim, nós temos que derrotar o sionismo. Derrotar definitivamente, enterrar, soterrar. Porque se a gente não fizer isso, é um risco para nós, é um risco para a humanidade inteira. E especificamente pelo que está sendo decidido pelos Estados Unidos agora, o imperialismo. O foco tem sido a América Latina. E os colonos israelenses estão aqui na Argentina e no Nordeste, no Brasil, eles vão vir para cá. Se o projeto não der certo lá, eles vão vir para cá. E a gente tem que derrotar eles. Como que a gente derrota? Nós encaminhamos dessa forma, pelos boicotes, desinvestimentos e principalmente pelas sanções. Somente com a maioria dos estados levantando sanções em relação a esse regime é que a gente vai conseguir encerrar isso. E para isso a gente precisa de mais mobilização no Brasil e mais mobilização no mundo todo. A nossa parte a gente tem que fazer aqui. E não tenham dúvidas que eles inclusive, o que eles fazem já nos impacta. Nos impacta porque eles estão aqui nas praias, eles estão aqui agredindo as pessoas já aqui, né? E nos impacta porque, por exemplo, a gente foi fazer uma mobilização em defesa do Irã na frente do consulado dos Estados Unidos aqui em Porto Alegre e prenderam o Nader. Prenderam o Nader por ele ser um palestino. O Nader foi preso por causa da etnia dele. Então, assim, a criminalização ela vai se intensificar. Principalmente onde tem mais... A gente derrubou alguns contratos aqui. Principalmente onde tem mais mobilização, porque eles têm um lobby e eles trabalham, eles têm grana para fazer isso. Eles vão para cima dos vereadores, eles vão para cima dos deputados, e como a Rejane colocou aqui, hoje foi aprovado no Rio de Janeiro com votos e aceitação, inclusive, de deputados do PT e deputados do PSOL. Né? O entendimento de que antissemitismo é falar mal do Estado de Israel. Né? Porque é isso, né? Antissemitismo é outra coisa. Inclusive, a gente já tem legislação que combate racismo e antissemitismo. Eles estão criando uma maneira de nos prender. E inviabilizar que as pessoas façam campanhas de boicote, desinvestimento e sanções. Prender essas pessoas. E não é seletivo, não é só alguns que eles fazem isso. Porque eles têm ações, por exemplo, contra a Luciana Genro e o Pedro Ruas. Tem ações contra a Fernanda Melchiona. Então, eles movem ações contra todo mundo, não importa quem seja. Né? Agora, é preocupante que a gente saiba que essa campanha está sendo feita
e que tenha deputados da esquerda aceitando isso e assinando, como no projeto da Tabata Amaral, vários aceitaram. Aí, por que eles estão aceitando esse tipo de coisa? Porque foi feito um encontro no Itamaraty. Isso tem que ser dito, gente. Foi feito um encontro no Itamaraty para falar sobre antissemitismo nesses moldes. Um encontro que chamou vários ministérios do governo e envolve vários ministérios. Então, isso não partiu da Tabata, isso iniciou no governo federal. É uma campanha e que vai seguir, como eles trabalham dessa forma. Eles vão ir de estado em estado e de Câmara de Vereadores em Câmara de Vereadores, gente, para provar isso. Não tenham dúvidas. A gente vai ter que se mobilizar contra eles. De verdade, se mexer. Porque senão é isso, eles vão criminalizar todo mundo. Mas, enfim, eram essas colocações que eu queria fazer sobre as falas que vieram. Não vou me estender muito. Vou deixar para o Nader agora falar um pouco mais. Obrigada, Claudinha. O Fabinho, então, pode entrar? Está ouvindo? Vocês me escutam? Isso. 10 minutos, Fabinho. Para o encerramento. Legal. Companheiros, queria dizer uma coisa para vocês, que é a seguinte: a gente tem que entender por que apesar de todas as denúncias sobre o genocídio, toda a visibilidade que tem sobre o genocídio, por que o Estado de Israel consegue dar continuidade a esse genocídio? E um dos elementos mais importantes para explicar essa situação é o fato de que boa parte dos países do mundo, todos os países mais importantes do mundo, de uma forma direta ou indireta, dão apoio ao Estado de Israel. A relatora da ONU para os territórios palestinos ocupados, a italiana Francesca Albanese, em um dos seus relatórios, ela aponta a cumplicidade de 62 países, entre os quais, em primeiro lugar, os países mais poderosos do mundo, os países imperialistas. E não é só os Estados Unidos. Os Estados Unidos dá 70% do armamento que Israel usa para matar os palestinos todos os dias, dá cobertura diplomática, dá financiamento. Mas também os países europeus, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, também dão armamentos, vendem armas para Israel para matar os palestinos e também acobertam os crimes do Estado de Israel. E não são vai de tudo, inclusive produtos que vão ser utilizados pela indústria armamentista israelense para produzir armas para matar o povo palestino. Outro país imperialista, a Rússia. A Rússia, tradicionalmente, é uma grande exportadora de petróleo para Israel. Então, com esse apoio, é que Israel segue cometendo seus crimes. É com o apoio direto ou indireto, a cumplicidade das principais potências do mundo. E também é importante a gente denunciar o papel lamentável dos regimes árabes. Os regimes árabes, eles falam sobre a Palestina, mas eles não agem a favor da Palestina. Na verdade, eles usam a questão palestina para acobertar os seus regimes autoritários contra os povos dos seus próprios países. E, por fim, também nós temos que dizer algo aqui sobre a Autoridade Nacional Palestina. A Autoridade Nacional Palestina, ela estabeleceu uma relação de colaboração com o Estado de Israel. Muita gente apelida a Autoridade Palestina de gerente dos negócios da ocupação. Ao redor da Autoridade Nacional Palestina está uma pequena classe capitalista palestina que se beneficia dos negócios da ocupação. Ela também é instrumento de repressão contra a resistência palestina.
Então, esse conjunto, ou seja, tem o Estado de Israel, os países imperialistas, os regimes árabes, a Autoridade Nacional Palestina é o que o revolucionário palestino Ghassan Kanafani chamava dos inimigos da causa palestina. São esses são os inimigos. Agora, por outro lado, tem os inimigos, mas também tem os aliados. E os aliados são muito importantes e são muito poderosos, porque eles são a classe trabalhadora e a juventude de todos os países, também os povos oprimidos. Esses são os verdadeiros aliados da causa palestina. E esses aliados, no último período, conseguiram construir uma campanha de solidariedade internacional fantástica. É a maior onda de solidariedade internacional à Palestina que existiu desde a formação do Estado de Israel. E isso está entrando diretamente dentro do próprio coração dos países imperialistas ocidentais, que foram sustentáculos diretos do Estado de Israel. Isso está promovendo uma movimentação de placas tectônicas, até mesmo entre a comunidade judia dentro dos Estados Unidos. Vocês sabem que a comunidade judia, ela se divide, os dois principais polos um na Palestina ocupada e outro nos Estados Unidos. Depois tem outros países, França, Reino Unido, Argentina, tal, mas esses dois países são os dois países mais importantes. E o que acontece? Na Palestina ocupada, essa comunidade judia, ela, na verdade, ela é beneficiária da ocupação. Ela é beneficiária do roubo das casas e das terras do povo palestino. Por isso que essa comunidade, inclusive muitos são trabalhadores, mas eles não são aliados da causa palestina. Eles se comportam como colonos. Eles estão associados à colonização que promove o Estado de Israel. Mas nos Estados Unidos está acontecendo um fenômeno diferente. Dentre a juventude judia nos Estados Unidos, cresce as posições críticas ao Estado de Israel. A organização de juventude judia que mais dinâmica, que mais cresce nos Estados Unidos, é a Jewish Voice for Peace, que é uma organização que se declara antisionista, denuncia o Estado de Israel como colonialista, como racista, contra não apenas os árabes, mas também os judeus não europeus. Então, esses setores da comunidade judia, que tem essa posição crítica, que tem essa posição antisionista, esses são aliados da causa palestina. Esses são aliados. E eles crescem fora da Palestina ocupada. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque essa combinação de classe trabalhadora, juventude, os setores judeus antisionistas, tudo isso junto, é o ponto de apoio com o qual pode contar o povo palestino para seguir a sua luta no caminho da libertação da Palestina do rio ao mar. Então, dentro disso eu concluo dizendo o seguinte: novamente, parabéns para o Simpa pela atividade. Seria muito importante se a gente conseguisse fazer atividades como essa em todos os sindicatos do nosso país. Isso ia ajudar a levar para frente a voz em defesa da causa palestina, reforçar o chamado, a adesão à campanha contra a condenação do Zé Maria e todos os ativistas da causa palestina que estão sendo perseguidos no Brasil e em todo o mundo. E, por fim, reforçar o chamado, vocês também já fizeram o chamado, pela ruptura de relações econômicas, diplomáticas, comerciais, militares entre o Brasil e Israel. É um chamado dirigido não apenas ao governo federal, ao Lula, mas também aos governos estaduais, às prefeituras, às universidades, ou seja, precisamos romper, fazer uma onda de ruptura de convênios, acordos, e isso daí vai ajudar no isolamento do Estado de Israel, vai ajudar a luta palestina pela sua libertação do rio ao mar. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pelo convite. Estamos juntos. Mandar uma saudação aí para o meu companheiro Nader, Rafik Nader, Marhaba, estamos juntos. E viva a luta do povo palestino, gente. Obrigada, Fabinho. Obrigada pelo apoio, inclusive, nessa noite. O Fabinho atendeu o pedido, assim, o convite de última hora. Muito obrigada, Fábio. Passar para o Nader, então, para fazer o encerramento aqui, e aí depois eu faço uma palavrinha rápida para a gente encerrar o evento.
vou tentar comentar várias coisas ao mesmo tempo. E o coronel Arantes foi assassinado em 1981 porque ele estava tentando enviar urânio para o Iraque. Meses depois, 2 F-16 israelenses destruíram o centro nuclear iraquiano. Apesar de ser um projeto conhecido mundialmente, é um projeto de cooperação cientistas iraquianos e franceses. O sionismo, uma teoria política racista colonialista, inventou o judeu europeu branco superior acima do palestino árabe, assim como a minoria branca foi criada para ser superior, entre aspas, sobre os negros na África do Sul. Aí surge o apartheid. Apartheid é uma palavra da língua africana, língua da minoria branca, que significa separação. Então, negros num ônibus, brancos no outro ônibus, brancos para negros, aí vai embora, né? Na Palestina não é diferente, como descreveu aqui Claudinha. Existe diferença entre a ocupação militar israelense e outras ocupações. Por exemplo, na Argélia tinha início e fim, ocupação francesa. A ocupação norte-americana no Iraque tinha início e fim. No Vietnã tinha início e fim. Na Palestina é diferente. Na Palestina, entra na sua casa, ele fala para ti, sai dessa casa, porque há 3.000 anos atrás, Deus falou para mim que essa casa é minha. Aí, o problema é que Deus está no meio. O problema é que Deus está no meio. Então, a gente tem que agradecer muito e aplaudir muito e beijar cada mulher palestina em Gaza, cada criança, porque eles derrubaram os mitos israelenses, derrubaram as mentiras. Não existe povo judeu, não existe povo judeu, não existe povo muçulmano, nem povo cristão. Existem religiões, você sei o que quiser. Raças, tem algumas, o resto são misturas. Raças, raça negra, chinesa, árabe talvez, o resto misturas. Tem os povos sírios da Europa, por exemplo. Quando os israelenses mataram 3.000, 4.000 Sabra-Shatila em 82, para nós era o top no crime. Aí agora 75.000, 72. Em Gaza utilizaram terra arrasada. Jogaram 15 bombas atômicas sobre Gaza. E agora ele continua tentando no Líbano, porque é o mesmo método. Né? Depois Irã, entendeu? Já viram um presidente da maior potência do mundo dizer: vou destruir uma civilização de 6.000 anos? Isso aqui é uma loucura. Até o Papa ficou louco. O Papa ficou louco. Como assim? Isso aqui é mentalidade de cowboy selvagem. Entendeu? O sionismo, ele é uma teoria racista, foi condenada através da resolução 3376 de 1974. Em 1991 foi revogada a resolução. Porque na Primeira Guerra do Golfo, George Bush pai prometeu ao israelense revogar a resolução e em troca não atacar o Iraque. Tá? Só que na Segunda Guerra atacaram. Ok? Alguém perguntou sobre o que pode fazer o governo, etc. Tá? Por exemplo, Jacques Wagner, que agora temos notícia, está envolvido no caso bancário aqui, né? Isto. Ele mesmo, no segundo governo de Lula, ele tem a seguinte frase: Israel é nosso parceiro estratégico. Ele é um sionista, ele sabe disso. Temos nomes de juízes de terceiro grau no Brasil, temos políticos do PT, infelizmente, um senador, Humberto, há 3, 4 anos atrás, foram para Israel. O problema é que eu sou da esquerda, gosto da esquerda, apoio a esquerda, mas eu critico a esquerda. Porque você é esquerda, você não pode fazer isso. Você tem que fazer a leitura correta, com calma, inteligente das coisas.
28 de fevereiro de 2026, o Donald Trump iniciou a guerra contra o Irã. Mas, na verdade, uma guerra de Israel contra o Irã. O Benjamin Netanyahu, esse homem que está, o político que mais tempo ficou no poder no Israel, tentou com Bill Clinton, Joe Biden, como os demais, mas conseguiu com Trump uma guerra contra o Irã. Ele sempre quer destruir o programa nuclear iraniano. Essa guerra iniciou com esses objetivos: destruir o programa nuclear iraniano, o programa de foguete balístico, e derrubar o regime político do país. Não conseguiram. Assinaram um acordo, um memorando de entendimento de 14 pontos. O primeiro deles, sair do Líbano. Israel não quer sair do Líbano, agora mesmo a notícia, não vão sair. Israel, ela gosta de fazer a guerra. Essa é a coisa que mais sabe fazer, é fazer guerra. Ela não vai sair do Líbano, mesmo que Trump pede. Eles falaram isso, inclusive. Não sei o que vai acontecer. Mas tem gente torcendo para abortar a guerra e gente torcendo que a base continua. Concluindo, Estados Unidos da América foi derrotada até o momento. Ok? Se os Estados Unidos continuar no país do Golfo, eu acho que gradualmente vai sofrer mais. Não vai ter aquela capacidade de permanecer, porque foi descoberta para os regimes lá, vassalos, lá, Catar, Bahrein, os demais, né? Ou outra opção, tem que sair do Golfo. Eu entendo que a melhor solução para os Estados Unidos é desmantelar as bases militares da região e sair, porque está entrando na cena China e a Rússia. Esses países árabes, os clientes dos Estados Unidos, estão indo mais para a China, né? Então, estamos diante de uma mudança drástica do mapa geopolítico do Oriente Médio. Se Irã vencer, vence todo mundo, inclusive o Brasil. Torcem para vencer. A gente vai ganhar no comércio com o Irã, com países árabes. Janeiro mesmo, caixa. A gente ganha prestígio. A gente vai ter mais coragem de defender o nosso país. Né? Esse cara classificando os grupos terroristas, os grupos criminosos terroristas, é uma forma de interferir nas nossas eleições. Então, se Irã derrotar os Estados Unidos, nós podemos também. Temos que ser mais grandes. Ok? Muito obrigado. Alô. Então, gente, acho que a gente vai encerrando aqui. Antes disso, queria agradecer mais uma vez pelo esforço de uma noite fria no inverno de Porto Alegre, todos e todas estarem aqui. Agradecer, sem palavras, assim, ao Nader, à Claudinha, ao Fabinho, por estarem aqui nos ajudando a fazer esse debate, que a gente possa aprender, e dizer que, antes disso, eu quero que a Gabi também dê uma lembrancinha que a gente tem aqui. Não faz jus ao grande ajuda que nos deram, mas é só uma lembrancinha do Simpa aqui para o Nader e para a Claudinha, e dizer para o Fabinho que eu levo para ele quando a gente se encontrar, e dizer que é tarefa de todos nós fazer esse debate, né? É tarefa da classe trabalhadora. Se a classe trabalhadora derrotou o nazismo e o fascismo, somente a classe trabalhadora mundial é capaz de derrotar o sionismo, que são os verdadeiros herdeiros de toda conquista teórica e, inclusive, material do nazismo para a humanidade, do fascismo também. Então, assim, que a gente entenda que é parte fundamental da nossa luta de organizar, de fazer o debate, de fazer o enfrentamento. Eles estão aí todos os dias, ganhando espaço, e, inclusive, Israel hoje além de tudo que a gente já falou, mas é também a representação mais acabada no mundo do que é a extrema-direita, um Estado fascista e colonial a serviço do imperialismo. Então, que a gente possa hoje amplificar os nossos conhecimentos aqui, e continuaremos juntos tocando a luta. Boa noite, gente. Obrigada.
القدس عكا نحن إلى يافا، في غزة نحن وقلب جنين. الواحد منا يزهر آلافا، لن تذبل فينا ورقة تين. ما هان الحق عليك ولا خافا، عودتنا إيمان ويقين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبكي فيها اليوم الدين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 نفديك لنحيا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبكي فيها اليوم الدين. فلسطين بلادي فلسطين بلادي. كي تشرق شمسك فوق أمانينا، وينام صغارك مبتسمين، ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساطين. سنعيدك وطنا رغم مآسينا، أحرارا نشدو متحدين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 نفديك لنحيا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبكي فيها اليوم الدين. فيك يا فلسطين لن نسكت لن نستسلم، لا 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 نفديك لنحيا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبكي فيها اليوم الدين. فلسطين بلادي لن نسكت لن نستسلم، لا 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 نفديك لنحيا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبكي فيها اليوم الدين. فلسطين بلادي.